Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Com as tecnologias hospitalares cada vez mais avançadas, surgem também mais dúvidas sobre os processos, funcionamento e principalmente a segurança de cada procedimento. A cirurgia robótica surgiu para tornar as cirurgias mais práticas e precisas. Mas você sabe como ela funciona? Para falar sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o médico cirurgião Vivaldi Faria Lobato Neto. No extenso currículo e experiência, Dr. Vivaldi é especialista em cirurgia torácica robótica pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui. Doutor, quando a gente fala de cirurgia robótica, remete a nossa imaginação aos filmes de ficção científica, Quanto esse recurso é comum no Brasil e se eles estão disponíveis apenas nos grandes centros? A cirurgia robótica, ela é relativamente recente aqui no Brasil e no mundo também, Ela surgiu ali, ela foi aprovada pelo FDA americano no ano 2000, em 2001, 2002, que começou a fazer as primeiras cirurgias, E no Brasil, a cirurgia robótica chegou nos grandes centros, Primeiramente São Paulo, depois Rio de Janeiro, ali em torno de 2010, por aí, E de lá para cá, essa tecnologia ela está presente nos grandes centros e Uberlândia foi uma das primeiras cidades do interior do Brasil a ter essa tecnologia disponível para a gente poder tratar os nossos doentes. Não são todas as cidades do porte de Uberlândia. Uberlândia, a gente está falando da maior cidade do interior de Minas, 700 mil habitantes. Não são todas as cidades desse porte que têm essa tecnologia à disposição. Não, atualmente não são. Dá para contar nos dedos, Em Minas Gerais tem só aqui mesmo, no interior. Então tem robô aqui e em Belo Horizonte. Entendi. O senhor é especialista na cirurgia torácica. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: quais os ramos da medicina que usam essa tecnologia do robô? O robô, ele vem sendo difundido e sendo aplicado em amplas especialidades. Então, na cirurgia torácica, parece que o robô foi feito para ela, Puxando a sardinha para o meu lado, Mas ela é muito aplicada na cirurgia oncológica geral, Na urologia, ela é muito comum e é geralmente o carro-chefe por onde o robô começa e o pessoal começa a operar mais, pela urologia, mas também é bem usado na ginecologia e nas cirurgias abdominais altas e de hérnia. Ainda no senso comum, a gente conversando, pensa-se na figura do robô, que não é o caso. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: como é que surgiu, então, a ideia da cirurgia robótica? Como é que ela como é que é esse procedimento? Nós temos, inclusive, algumas imagens para ilustrar isso, de forma bem didática, a gente trazer para o nosso telespectador. Geralmente, quando a gente conversa com as pessoas sobre isso, o pessoal, a primeira coisa que imagina é que seja um robô humanoide, na forma de um humano e operando ali o paciente, Mas, na verdade, o robô ele é muito mais parecido com aqueles braços de linha de produção, Então, o robô ele é constituído por 3 compartimentos diferentes, Um é o próprio robô onde tem os braços que vai no paciente, então o cirurgião acopla o robô no paciente e o outro cirurgião fica à distância, dentro da mesma sala, mas à distância, num console, onde ele vai fazer o procedimento. Então, na verdade, esses braços do robô e as pinças que ficam ali, elas estão submetidas ao movimento que o cirurgião faz na manopla lá no console, onde é o local que o cirurgião fica para poder executar a cirurgia. O robô ele não tem autonomia? Não tem autonomia nenhuma, Ele não movimenta sozinho. Todo o movimento que ele faz é porque o cirurgião está comandando, E a partir do momento que o cirurgião para de operar, o robô trava e estabiliza, ele não movimenta. E nem se o cirurgião que está do lado do paciente tentar mexer o robô, ele não consegue.
É uma precisão que vai além de uma cirurgia convencional. Ainda a gente vai aprofundar na técnica, né? Até em termos de acesso, talvez aonde a cirurgia tradicional não chegaria, pós-operatório. Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: é uma tecnologia relativamente recente? Como é que ela surgiu, a origem dessa técnica, dessa tecnologia? Bom, a ideia da cirurgia robótica, ela começou lá nos Estados Unidos, na época da Guerra do Golfo. Eles perceberam que tinha uma necessidade de ter um cirurgião especialista para poder resolver os problemas, os traumas, os ferimentos que os soldados tinham em campo de batalha. Mas não tinham como levar todos os especialistas para a linha de frente. Então, o robô veio com essa concepção de o cirurgião poder operar o paciente através desse robô à distância. Então, a ideia do robô surgiu aí, mas ela só foi, e aí começou o desenvolvimento dele, mas ele só foi mesmo aplicado a partir do ano 2000 nos Estados Unidos. Então, é recente. O senhor fala dessa cirurgia à distância, né? No primeiro momento, o senhor exemplificou que o cirurgião está ali e o robô seria aí uma extensão dos braços do profissional. Mas me chama a atenção essa cirurgia à distância. Por exemplo, o senhor aqui em Uberlândia pode operar um paciente em Porto Alegre, por exemplo? Assim, já aconteceu uma cirurgia onde o paciente estava na França e o cirurgião estava nos Estados Unidos e ele operou esse paciente lá dos Estados Unidos, lá na França. A cirurgia foi a retirada de uma vesícula. Mas esse modo à distância, dessa maneira, ainda não foi colocado em prática por diversos problemas que podem acontecer, falha na comunicação, um certo delay ali na execução do movimento, quando a distância é muito longa. Mas, atualmente, existe já uma possibilidade real disso começar a acontecer. Ainda não acontece, sim, mas está num horizonte bem próximo de acontecer, onde eu aqui em Uberlândia eu posso operar um robô numa cidade, em outra cidade, né? Vai, é claro, demandar das tecnologias de ter o robô no local também, mas isso é uma realidade que está bem próxima de acontecer. É possível, mas ainda estamos caminhando. Agora, dentro da sala cirúrgica, a gente já não fica mais do lado do paciente quando você está operando. Então, o cirurgião mesmo que vai operar com o robô, ele não está do lado do paciente. Ele nem escova, nem põe luva, ele está sentado à distância. Na sala cirúrgica, geralmente uma distância de 2, 3 metros, mas não está em contato com o paciente. Quem está em contato com o paciente é o cirurgião auxiliar, onde ele fica ali do lado do paciente para posicionar as pinças, trocar a pinça se necessário e fazer algumas mudanças durante o período da cirurgia. E qual que é a precisão? Enquanto que aumenta a precisão, né? Porque às vezes o paciente, até por desconhecimento, fala, mas cadê o doutor? Eu não estou vendo ele. Né? É importante a gente falar isso, porque as pessoas se apegam muito à figura do cirurgião principal naquele momento ali na sala de cirurgia. Então, assim, o que mais impressiona a gente, no primeiro contato que a gente tem com o robô, é a precisão que ele tem, né? Então, primeiro que quando o cirurgião senta ali no console, onde ele vai executar a cirurgia, quando ele olha no campo cirúrgico dele, ele tem um campo cirúrgico dele bem aumentado. Você pode aumentar até em 10 vezes e ainda colocar um zoom. Então, uma estrutura que mede 1 centímetro, de repente você consegue colocar numa estrutura de 4. E nisso você faz com que a dissecção seja mais precisa. Você disseca muito menos tecido, solta muito menos a estrutura para você poder retirar o órgão ou a parte do órgão que precisa ser retirada, né? Com uma dissecção mínima e sem sangramento, ou um sangramento mínimo, bem mínimo mesmo, sabe? Então, tem essa precisão da visão. Essa visão é em 3 dimensões, que os aparelhos das cirurgias minimamente invasivas atuais, que são as cirurgias por vídeo, não têm. E essa visão em 3 dimensões, ela te permite ver a profundidade e você consegue, então, ter uma noção exata e bem detalhada da estrutura que você precisa
soltar ou dissecar. Numa escala de 0 a 10, a gente consegue falar em quanto, então, que aumenta essa precisão que o senhor está falando? Você pode aumentá-la até em 10 vezes, né? Tem certas cirurgias que não precisa de tanto aumento. Então, você deixa ali um zoom de 2,5, 2 vezes, mas isso já é o suficiente para você ter uma precisão bem exata e importante para você ter uma segurança maior. Além disso, outra segurança que o robô traz é as pinças do robô, o braço do robô, ele filtra qualquer tipo de tremor, por mínimo que seja. Então, a pinça fica parada, sem tremer nada, por mais que o cirurgião esteja ali no console manipulando, isso acaba tendo, às vezes, algum tipo de tremor, mas quando a pinça vai movimentar mesmo, não tem tremor nenhum. Ele filtra até um tremor mínimo do batimento cardíaco, do fluxo sanguíneo que a gente tem, que às vezes é até imperceptível, né? A precisão. Então, a precisão, assim, impressionante. Mas o senhor citou, né, na fala do senhor, eu estava atento, quando o senhor fala das cirurgias por câmeras, né, que seria a laparoscopia, né? Laparoscopia, Bagnete. Aí eu quero saber do senhor, o que difere uma da outra, já que essa tem o uso da câmera, que também traz a imagem, acaba, de certa forma, sendo um facilitador na Com cirurgia. certeza. A cirurgia por vídeo também é uma cirurgia minimamente invasiva e ela foi uma evolução da cirurgia aberta, porque até um tempo atrás os procedimentos todos eram feitos por incisões grandes e abertura, para fazer essa ressecção. Mas o problema da cirurgia por vídeo é que ela não tem essa visão em 3 dimensões, não tem esse aumento da imagem e as pinças que você utiliza, ela não tem articulação, então é uma pinça reta. E isso dificulta ou traz um procedimento um pouco mais complexo na dissecção, na cirurgia em si mesmo. Então, você usa pinças retas sem articulação. Já o robô, a pinça do robô, ela é articulada, ela tem 7 ângulos de articulação que simula o punho humano. Então, dentro do paciente, lá dentro do paciente. Executado o procedimento. Exatamente. Então, às vezes, você tem que soltar uma estrutura atrás do órgão que você tem que operar. Na cirurgia por vídeo, isso é muito mais complexo ser feito. Na cirurgia do robô, fica parecendo que é uma cirurgia aberta, porque você consegue ir lá articulando e soltando a estrutura sem ter esse problema de ser uma pinça reta e que não tem como angular. Até para a gente ilustrar para o pessoal de casa, doutor, por exemplo, uma cirurgia que é muito comum é a cirurgia de vesícula, a retirada de vesícula, e antigamente ela tinha uma abertura, né, se fazia uma cicatriz muito extensa no abdômen da pessoa, depois passou para a cirurgia de vídeo, são 3, 4 furinhos. Então, a robótica, ela se aplicaria num caso como esse, não sei, e a diferenciação no caso? Ela se aplica ao caso de cirurgia por vesícula, mas assim, a cirurgia robótica ela é mais indicada ainda para cirurgias mais complexas também, sabe? Porque ela traz menos chance de ter que converter, ou seja, abrir o paciente. A cirurgia robótica ela facilita muito as reconstruções, então às vezes você tem que tirar parte de um órgão e reconstruir aquela área. Com o robô isso fica mais simples de ser feito e mais seguro, né? Enquanto que a cirurgia por vídeo, ela dificulta isso aí. A cirurgia da vesícula em si, ela é predominantemente feita por vídeo pelos custos, né? Os custos da cirurgia por vídeo, por ter popularizado tanto, ainda é um custo menor. Tá certo. Doutor, eu vou fazer um breve intervalo, mas a gente vai seguir desmistificando a cirurgia robótica aqui no Band Entrevista, que vai fazer um breve intervalo, hoje recebendo o médico cirurgião, Dr. Vivaldi Faria Lobato Neto, justamente para falar dos benefícios e dos avanços aí através da cirurgia robótica. Nós voltamos já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o médico cirurgião, Dr. Vivaldi Faria Lobato Neto, especialista em cirurgia torácica e cirurgia robótica. Doutor, dentro das várias especialidades, né, qualquer cirurgião está habilitado a fazer a cirurgia robótica com o uso dessa tecnologia toda que a gente vem falando até agora? Qualquer cirurgião ele precisa passar por um preparo, né, que é muito similar à formação de um piloto.
Então, primeiro você faz uma prova teórica, onde você tem que ter um alto índice de acerto dessa prova. Você sendo aprovado, aí você vai passar para a parte de simulação. Então, você faz vários exercícios simulando cirurgias ou movimentos que você precisa saber e serem automáticos, né? E esses exercícios, eles são avaliados no tempo que você faz, no tipo de movimento que você faz, na amplitude que você usa. Então, é uma simulação complexa de ser feito, mas é um treinamento muito bom, onde facilita muito quando você realmente precisar operar. E após essas fases, você tem mais uma fase onde você tem que fazer uma cirurgia no modelo experimental em um centro, né? Um centro certificado para isso, né? E então você faz uma espécie de uma prova. Então você faz a prova da simulação lá para eles saberem se você realmente está bem na simulação. Depois você opera esses modelos experimentais, tem outra prova teórica. E a partir desse momento que você passou nessa terceira fase, vem a quarta e última fase, que é onde você vai começar a operar os seus pacientes, mas você precisa ter do seu lado um cirurgião muito experiente, preparado e autorizado para ser orientador dessas cirurgias. E quando você faz um certo número de cirurgias, aí depende muito da especialidade, aí você está autorizado a poder operar. Aí isso a gente chama de certificação plena, é como se agora o piloto tivesse autorizado a voar sozinho, ser o copiloto ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Aqui no início da nossa entrevista eu não me alonguei muito, né? Até porque o senhor tem um grande currículo aí, Dr. Vivaldi é uma das referências no Brasil na cirurgia robótica, mas eu gostaria de saber do senhor, no caso, cirurgia torácica, né? Que tipos de procedimento que o senhor lida no dia a dia, como é que né, além de toda essa preparação que o senhor falou, esse amplo currículo, experiência que a gente pôde acompanhar aqui, como é que é o dia a dia do Dr. Vivaldi? É uma curiosidade, né? O pessoal me pergunta muito, o que a cirurgia torácica faz, né? A gente opera as patologias do tórax, né? Então, os cânceres de pulmão, as alterações pulmonares cirúrgicas, é o cirurgião de tórax que faz. As alterações do mediastino, que é essa região no meio aqui do tórax, onde está o coração, nos órgãos ao redor, o próprio pulmão, o espaço pleural, o esôfago, né? Então, são todas áreas de atuação da cirurgia torácica, bem como também a via aérea. A via aérea é o cirurgião torácico que, nas patologias cirúrgicas, que é responsável por resolver essas alterações. E o quanto, doutor, essa demanda, qual que é o tamanho dessa demanda nos dias de hoje? Porque não é todo mundo que tem acesso a uma medicina de ponta no Brasil, né? Em relação à cirurgia robótica, a demanda, ela existe, né? E, aliás, que bom seria se todo mundo tivesse acesso, né? Porque é uma segurança muito grande, é uma segurança bem maior, né, para o paciente. Que isso é o principal, é o que a gente tem que focar, né? O paciente ser submetido a um procedimento e sair bem, e sair rápido e bem para casa, né? Esse é o principal, né? O robô, ele ainda, pelo custo que existe, ele ainda está bem limitado, né? Não é qualquer centro, não é qualquer hospital que tem. Igual o senhor falou, só Belo Horizonte e Uberlândia que dispõe da tecnologia, né? Exatamente. Então, mas eu penso que no futuro aí a tendência é ele se espalhar mais, né? Já tem muita gente em formação e a cada ano que passa vai aumentando mais, né? Então, eu penso que o robô hoje era que a cirurgia por vídeo era há uns 20 anos atrás, né? Era poucos locais que tinham e a coisa veio popularizando porque tem um resultado excelente e o custo baixando. E o do robô, eu penso que vai ser a mesma coisa. E ainda a cirurgia robótica, ela não está no rol da Agência Nacional de Saúde. Então, ela não é coberta ainda pelos convênios. Esse é o problema do robô. Então, tem um certo custo, mas que o pessoal dos convênios já tem visto que o paciente que opera, no final das contas,
o valor que o convênio acaba economizando na internação, no tempo de UTI, é um valor grande. Então, ele pensando pelo lado financeiro, a tendência é a cirurgia por robô começar a ser autorizada pelos convênios. Essa é a tendência, sem contar o grande benefício que é o principal, que todo mundo olha para isso. Eu gostaria que o senhor listasse essa lista de benefícios de se fazer uma cirurgia com toda essa tecnologia. Magnete, assim, o primeiro paciente que eu operei ele num dia, no outro dia, cedo, eu cheguei para ver ele lá na UTI, o pós-operatório sempre é feito na UTI, as primeiras 12 horas nesse tipo de cirurgia, né? Cheguei no outro dia cedo para vê-lo na UTI, um paciente de 85 anos, e ele estava lá e ele me falou, doutor, eu não estou sentindo nada, muito bem, parecia que não tinha sido operado. Isso aí é onde impressiona a gente e fala assim, não, realmente a tecnologia veio para ficar e trazer muito benefício. O paciente teve alta hospitalar em menos de 48 horas, numa cirurgia complexa e grande. O pós-operatório, então, ele é mais rápido do que uma cirurgia convencional? Bem mais rápido. O tempo de internação média de cirurgias de grande porte no tórax tem sido em torno de 48 horas. Então, é um tempo, sim, muito rápido. O dreno, todo paciente que opera precisa ficar com o dreno, e o dreno de tórax é um dreno calibroso, uma espécie de uma mangueira, falando popularmente. Ele incomoda muito, e nas cirurgias tradicionais, geralmente ele fica 2, 3 dias, né? No robô, com menos de 24 horas, a gente tem conseguido tirar esses drenos, então o paciente fica mais livre para caminhar, movimentar, alimentar, e em torno de 48 horas ele tem ido de alta para casa. O senhor deu um exemplo bem didático aí da mangueira, parece uma mangueira, né? A gente também continua com imagens para ilustrar a cirurgia, mas o joystick ali que é usado pelo robô, ele se assemelha a um videogame também. Falou, opa, o doutor Vivaldi aqui, ele está se divertindo aqui, né? Durante essa cirurgia. É uma diversão com muita responsabilidade, né? Porque é sempre um prazer a gente poder fazer um procedimento. De certa forma ali, né? É muito semelhante, né? Então você tem as manoplas, onde você tem o comando das pinças, você consegue trocar, são 3 braços, então você com 2 manoplas você tem comando a 3 braços, você consegue trocar. Você tem também os pedais, onde você consegue aproximar a câmera, afastar, dar o zoom, estabilizar as pinças, mudar de direção com os pedais. E outra coisa importante também no robô é a cauterização. Então, você quando vai secando, com o pedal você já consegue ir cauterizando, e por isso um sangramento é mínimo, quase que desprezível durante uma cirurgia de grande porte, no geral. Mas agora o senhor tem um paciente, faz todo o acompanhamento, o tratamento, chega-se então à decisão de fazer uma cirurgia. O paciente ele pode optar, falou, não, vamos fazer a cirurgia com essa tecnologia robótica, não, eu gostaria da cirurgia convencional, e o senhor opera através dos 2 métodos, o convencional e o robô. Existe esse caminho, essa opção? Existe sim. Quando o paciente tem essa indicação cirúrgica, a gente apresenta as formas que a gente tem que pode resolver aquele problema da cirurgia. Então, aí eu mostro para ele, existe a possibilidade de fazer a cirurgia aberta, mas que hoje em dia praticamente não se faz mais, porque é uma agressão muito grande para o organismo, né? São só alguns casos bem restritos que faz. A cirurgia por vídeo, que é a convencional, que tem sido feita também, né? Que é mais comum. E agora, de 2 anos para cá, a cirurgia robótica. Mas o senhor faz a convencional também? Faço também, a gente faz a convencional. É claro que a gente sempre conversa com o paciente, porque a gente sabendo o que é melhor para ele, a gente quer o melhor que ele Mas lá dentro assim, o senhor prefere a robótica? Com certeza. Quando o paciente fala assim, eu não vou fazer, a gente dá até uma dorzinha no coração. Não. Mas, assim, isso aí é uma decisão que a gente toma em conjunto, né? E, na verdade, a decisão final é do próprio paciente, por todos os custos que envolve também, né? Doutor, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente nosso tempo está se esgotando. Então, para a gente encerrar aqui, como é que o senhor vê o futuro da medicina, como é que o senhor vê o futuro da cirurgia com toda essa tecnologia à disposição?
O futuro assim, é bem promissor, né? A tendência é as cirurgias ficarem bem mais seguras, né? Em relação à robótica, tem uma associação maior com a inteligência artificial, então a gente vai conseguir associar imagens com reconstrução em 3 dimensões no robô, na imagem que a gente vê como cirurgião lá no robô, e ali detalhar a anatomia daquele paciente, que isso é muito importante. A anatomia não é igual para todo mundo, cada paciente tem uma variação anatômica, e isso é muito importante, porque isso traz muita segurança para o paciente, né? Então, de imediato, assim, mais de imediato, essa é a primeira tecnologia que deve estar associada junto com essa inteligência artificial. Tá certo. Doutor, em nome do Grupo Bandeirantes da Band Triângulo, quero agradecer a presença do senhor aqui no Band Entrevista e já fica o convite para o nosso próximo bate-papo. Magnete, foi um prazer muito grande, uma honra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o médico cirurgião Dr. Vivaldi Faria Lobato Neto, especialista em cirurgia torácica robótica. O Band Entrevista de hoje fica por aqui. Te aguardo no próximo programa.